Lugares abandonados. Lugares abandonados se divide em duas questões, e as duas são importantes para entendermos o funcionamento desses locais. O primeiro são lugares abandonados com fantasmas, com espíritos, com encantados, com bruxas. O segundo são apenas locais abandonados. Nós vamos diferenciar esses dois locais durante esse curso, mas vamos falar primeiro de lugares abandonados com alguma energia, seja com fantasmas ou seja com encantados. Esses locais, eles têm história por trás dele. Aconteceu algum crime, algum assassinato, aconteceu algum acidente que levou alguém à morte. Os parques de diversões, por exemplo, que nós temos vários espalhados pelo planeta que foram abandonados, é porque provavelmente, e alguns até com relatos oficiais, aconteceu um acidente. Alguma criança, infelizmente, veio a falecer, algum adulto, algum adolescente, e por uma questão governamental, eles tiveram que ser fechados. E às vezes não é interessante para a empresa investir um dinheiro para desmontar essas áreas. Muitas vezes eles preferem deixar que o próprio tempo vá deteriorando esses locais e simplesmente migram para outros locais ou fecham essa passagem para que o público deles não chegue nesse local e ali simplesmente fica abandonado. Como aconteceu algum acidente no local, acaba tendo energias, às vezes de encantados, às vezes de fantasmas. Isso também pode ocorrer com ilhas que foram sendo deixadas para trás porque elas serviram às vezes como hospitais, como prisões e ficaram ali depois esquecidas. Mesmo que exista o turismo no local, por exemplo, a Ilha de Alcatrazes, na Califórnia, ela é uma ilha aberta à visitação. Existem agências de viagens que fazem pacote para que esse turismo aconteça. Ainda assim, a ilha está em abandono. O turismo até o local existe, mas ela é um local abandonado. Ela é um local abandonado porque não existem pessoas, não tem nenhum funcionamento dentro da ilha, não tem gente morando dentro da ilha. E como ela foi uma prisão, uma das mais conhecidas do mundo, inclusive a gente tem muitos filmes que influenciaram no cinema, na literatura, a questão de Al Capone, entre outros prisioneiros famosos, existe essa energia dos presos que morreram no local. Então, é uma ilha abandonada, é um local abandonado com fantasmas, com espíritos. É difícil ter nessa ilha encantados, porque a maioria deles eram presos, eram assassinos, eram ladrões, então eles tinham essa energia mais pesada. Mas existe sim alguns lugares abandonados onde existem energias positivas, onde existem encantados ou mesmo até bruxas. Algumas casas, por exemplo, casas residenciais, também podem ser inclusas nessa questão de lugares abandonados com fantasmas. Tem algumas pessoas que por inúmeras questões deixam suas casas. Então, às vezes aconteceu algum acidente ali, aconteceu alguma morte, quem sobreviveu saiu da casa porque não quis mais morar ali, ou o crime foi solucionado ou o crime não foi solucionado, e essas pessoas deixam suas casas e vão embora. E tem algumas situações, algumas casas dessa pelo mundo, que principalmente os exploradores urbanos acabam descobrindo, porque como elas são propriedades privadas, elas não são abertas ao público. Mas esses exploradores que gostam desses tipos de aventura acabam achando algumas dessas casas em vários continentes. Existem algumas casas que, apesar de elas terem sido abandonadas, elas têm dono, elas têm proprietário. Então elas não podem simplesmente ser um turismo aberto. Até porque existem alguns cuidados, e não só com casas, mas com ilhas e principalmente com lugares que são abandonados e que não têm uma estrutura de turismo por trás. Por exemplo, a Ilha de Alcatrazes, ela está abandonada, mas ela existe uma estrutura de turismo ali que cuida do local. Então eu posso ir com o meu turista até lá, que eu sei que onde estão os prédios que estão decaindo, aonde que eu tenho que ter cuidado para andar, aonde eu posso passar, quais túneis ali é possível entrar com o cliente, qual tipo de cliente eu consigo levar ali. Existem alguns locais abandonados, principalmente os parques, que eles realmente foram abandonados. Então você passa ali, depende da localização, podem ter tantos animais, como cobras, ratos, ou pode também ter alguma coisa de ferragem no chão.
alguma estrutura que desmontou com o tempo, alguma peça que acabou ficando por ali. Então, todos esses cuidados, eles devem existir tanto para o cliente que vai visitar, para a pessoa física, né, que vai visitar esse local por curiosidade, tanto para as agências de turismo que estão interessadas em vender esses pacotes. E lembrando que existe sim essa energia por trás, né? Então, entender o que aconteceu naquele local, o porquê que ele foi abandonado, que história tem ao redor dele. Nos Estados Unidos, na Europa, em alguns outros continentes, infelizmente menos na América do Sul e exclusivamente no Brasil, existem registros do que aconteceram com esses locais. Esses registros, eles são obrigatórios, eles têm que existir. Então, se aconteceu algum acidente numa casa, se aconteceu algum crime, por que aquele parque foi abandonado? Infelizmente, isso no Brasil até existe, mas não é uma obrigação. Não está dentro de uma lei. Então, os parques aqui, o parque foi fechado por tal motivo. Às vezes nós vemos essa informação, mas essa informação ela não está aberta ao público quando ela existe. Nos Estados Unidos, na Europa e em outros continentes, essa informação está aberta ao público. Se souber como procurar, se consegue acesso. Então, voltando, lugares abandonados com energias, com fantasmas, eles têm uma história por trás. Uma história que aconteceu no local e o que deixou abandonado, que fez com que ele ficasse abandonado. Esses locais abandonados, onde existe energia dos encantados, tem uma ilha que fica no México, que é conhecida como Ilha das Bonecas. Ela tem uma aparência assustadora porque são bonecas que foram penduradas nas árvores e estão sofrendo ao longo do tempo a questão climática, o sol, a chuva. Mas o local em si, dos turistas que visitam, que vão, eles dizem que é uma energia muito gostosa, muito positiva. Alguns escutam risos de crianças, outros veem crianças correndo ali pela ilha, crianças eternas, eternos moradores encantados que vivem na Ilha das Bonecas, no México. Eu vou deixar algumas fotos para vocês aqui na sequência do vídeo, mas também tem uma matéria sobre isso no meu blog, no Ghosts and Spells. Assim vocês conseguem conhecer um pouco mais da história e esse vídeo não fica tão longo.